Mais um episódio do Ensaio Geral, um programa onde eu falo por 10 minutos, absolutamente sem parar, sobre 3 temas diferentes. Vocês já sabem, you know the drill, né? Aqui falando em inglês. Então vamos ao primeiro tema, antes que eu tome um esculacho do meu diretor, porque isso costuma acontecer. 11 de setembro e o Brasil. Esse tema é absurdo por 2 motivos. O primeiro deles é que eu sou, talvez, no Brasil, no país Brasil, uma das pessoas mais fascinadas com o 11 de setembro que existe. Não de uma forma positiva, do tipo, viva o 11 de setembro, né? Acho que as implicações são mais complexas do que isso, e o mundo não é maniqueísta e binário. Mas de maneira que eu sou muito fascinada pela perspectiva de era, né? A perspectiva histórica, e o que ele representa, porque ele mudou o mundo pra sempre, né? A cultura que a gente consome, a visão de mundo, né? Eu acabei de perceber que eu cocei o nariz e tô falando super rápido, mas não é o que vocês pensam, tá? Eu não faço esse tipo de coisa. Olha só, é o seguinte, eu pesquiso o 11 de setembro há muito tempo. Não existe uma câmera do 11 de setembro que eu não tenha visto, né? Esse é o meu nível de fascínio. E o 11 de setembro do Brasil é um tema que amarra muito bem, porque quando ele aconteceu, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos de idade, né? E uma coisa que eu lembro muito é que não teve aula na minha escola. Eu cresci em Laranjeiras, né? Um bairro do Rio de Janeiro. E eu acho incrível pensar que logo nesse período, né, existia um conceito que o Marshall McLuhan chamava de aldeia global, né? Ali nos anos 90, a gente pensava muito sobre uma coisa que era a globalização acontecendo e como o mundo estava se integrando, né? Em cima dos mesmos valores e todo mundo se identificava como um só. Porque, na verdade, era todo mundo se identificando com a cultura americana. O que fez com que, quando aconteceu o 11 de setembro, o Brasil, né, ele sentiu como se fosse ele. Até pelo ciclo de mídia, pela forma com que as coisas eram distribuídas, né? Então a gente tinha uma coisa ali em escala nacional, televisão, mas também é o primeiro evento da história que você tem câmeras individuais e perspectivas individuais filmando, então acho que isso criou um certo fascínio. Resultado, né, no dia do 11 de setembro, não teve aula na minha escola. No Colégio Sion, do Rio de Janeiro, as aulas foram canceladas, né, que eu me lembro. E eu acho muito interessante pensar nisso, porque se você parar pra pensar, faz muito sentido, né? Bin Laden mirou no Capitólio, na Casa Branca, que ele não acertou, foi o United de 93, no Pentágono, nas 2 torres, né? Faz muito sentido que em seguida esses alvos fosse o Colégio Sion, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. E vários outros colégios que também não tiveram aula, tá? Isso não foi uma coisa do meu colégio, não. Vários colégios não tiveram aula, porque é isso, a aldeia global estava a pleno vapor. Posso pegar o próximo tema? Porque eu acho que eu amarrei isso muito bem. Pesquise 11 de setembro, inclusive minha indicação aqui, tem um documentário chamado 9/11, 9/11, dos irmãos Naudet, N-A-U-D-E-T, que são basicamente 2 caras que estavam filmando a rotina dos bombeiros de Nova York. Eles filmaram, são os únicos que filmaram o primeiro avião batendo, porque eles estavam logo embaixo filmando um vazamento de gás, né? E o cara fala assim, esse avião tá voando muito baixo. E aí ele levanta a câmera e acontece o 11 de setembro. E aí começa, e eles entram nos prédios, a câmera filma tudo acontecendo, e é um negócio muito doido. Então assim, recomendo pra caramba. Dito isso, o homem foi à lua? Eu adoro essa discussão. Cara, eu cresci... A primeira vez que eu tive contato com o homem foi à lua, não, tô cuspindo pra caramba, né, desculpa. Foi quando a minha... Tava na escola, tinha 12 anos, e alguém sugeriu que a bandeira não tremulava. A bandeira não estava... Cadê as estrelas? Cadê as estrelas na foto? Se o homem foi à lua, por que o céu não tá estrelado, né? O que eu acho muito engraçado é porque são conspirações hilárias que refletem o nosso desconhecimento tecnológico e a nossa ingenuidade em acreditar em certas coisas. Eu acho possível que existisse um filme falso do Homem indo à Lua, afinal de contas, os Estados Unidos não podia perder a Guerra Fria. Mas eu não sei se dentro da cabeça dos caras isso era uma realidade prática, né? Existem várias questões que discorrem contra isso. Mas o Homem foi à Lua foi a primeira vez que eu tive contato com a palavra teoria da conspiração. E, gente, a teoria da conspiração, ela vai de Ratanabá, né, até o homem foi à lua, até o 11 de setembro foi feito pelo governo americano, até uma série de outras coisas. Só que o conspiracionismo, ele foi cooptado politicamente, né? Quando eu era mais novo, eu vi vários documentários, tinha um documentário chamado Zeitgeist, e aí era tipo assim, Jesus foi inventado, 11 de setembro, era uma apanhada, era uma amálgama de conspirações. O que estão te contando não é verdade. E eu adoro essa perspectiva que é tipo, o que eles estão te contando. Quem são eles? O governo, né? E eu acho incrível pensar que um governo pode ser organizado dessa maneira a ponto de produzir mentiras desse jeito, né? Porque no final das contas, cara, só um governo, ainda são pessoas, e ainda são pessoas que abrem a boca, né? Então, assim, esse conspiracionismo bizarro é incrível, porque no final das contas você tem, tipo, um vídeo no YouTube, tipo, o que ninguém quer que você saiba. E aí quem tem essa informação é, tipo,
cara, um caipira do sul dos Estados Unidos que produz documentários com a própria câmera, pensando coisas de como a Terra, por exemplo, é plana e etc. E eu acho que você tem que ter muito corajoso, cara. Tem que ter muita coragem pra acreditar nessas coisas, né? Próximo tema. Desculpa. Culto de Facebook, esoterismo e fascismo. Mais uma vez, Matheus Sodré pode continuar falando sobre a mesma coisa. Queria agradecer o meu diretor, que conseguiu encadear esses temas, e a minha cabeça, né? Porque eu falo enquanto eu penso, e olha só como eu amarrei os três, né? Sem nem pensar nisso. Os cultos de Facebook são legais por um motivo muito interessante, talvez você não saiba. Cara, o esoterismo, de alguma maneira, é meio conectado com o fascismo. No sentido de que o esoterismo, a maioria dos pensamentos esotéricos, né? E aí é não é uma conspiração, mas é uma investigação muito longa que envolve a eubiose no Brasil e o começo do integralismo, que é inspirado na eubiose. A eubiose é uma mistura de doutrinas e pensamentos esotéricos, né? Que inclusive existe nesse meio de caminho uma ideia de que existe um portal interdimensional na Serra do Roncador, onde desapareceu o explorador Perry Fawcett, né, procurando uma cidade perdida que supostamente ficaria por ali. Teoria fascinante, mas a questão central é: os cultos de Facebook, né, e esse pensamento esotérico, eles envolvem pedaços do espiritismo, eles envolvem certas outras doutrinas esotéricas, porque todos eles acreditam numa ideia de iluminação, de razão. Aí você pensa, pô, mas eles acreditam na iluminação, né? A iluminação. Imunização, viajei. É imunização? Bom, toca música. Não é iluminação. Enfim, né? Citei errado o Tim, mas o meu ponto central é: essa ideia de luz e sombra, ela é binária, né? Ela tem uma subjetividade achatada, ou seja, as coisas não têm nuance. Elas são ou trevas ou luz. E se você tem luz, você só tem uma forma de luz, né? É uma doutrina e uma forma de pensar que não lê a complexidade das coisas. O que te faz, por exemplo, acreditar, como parte dessa galera de cultos acredita, que Jair Bolsonaro é o quarto avatara. Os outros avatares, tenho quase certeza que é isso, são Jesus Cristo, Hitler e Dalai Lama. Quer dizer, eu acho que inclusive esses nomes eles conectam brilhantemente o que é o esoterismo de Facebook, porque eles misturam essas coisas todas. De repente entra São Miguel Arcanjo na história, aí entra eubiose, intraterrestres, né, que são ETs de dentro, portais interdimensionais espirituais, né? E a gente é obrigado a acreditar em todo tipo de coisa, né? E no final das contas essa galera se movimenta em cima de conspirações que no final terminam geralmente com uma oração para um pneu ou alguma coisa do tipo. Vamos ao tema extra? Vamos. Eu acho que a gente performou bem até agora, né? Aqui por cima, para vocês verem legal esse cenário, né? Queria pedir uma salva de palmas virtual para Gabriela, que fez esse cenário, né? Então, uma salva de palmas. Parabéns, Gabi, ficou lindo, né? Não sei se vocês lembram, mas era só essa mesinha aqui. Agora tem uma coisa que eu acho que ela nem percebeu, mas ela fez uma coisa meio vaporwave aqui, na estética digital, que estava em voga em 2015, que foi inclusive clamada pela extrema-direita posteriormente, virou uma coisa meio de incel, mas no começo era uma coisa muito legal, tipo Floral Shop, você tinha coisas, imagens gregas e tal, com tecnologia, computadores antigos, né? Então fica essa reprodução aí. E cara, amarrando com tudo, Scooby-Doo. E para amarrar com o Scooby-Doo, eu vou amarrar com uma indicação de uma coisa que vocês nunca viram e que amarra com o 11 de setembro, amarra com a câmera subjetiva, amarra com a ideia de conspiração. Por quê? O Scooby-Doo já lançou um filme da Bruxa de Blair, exatamente, ele se chama The Scooby-Doo Project. É um projeto de paixão das pessoas que fizeram, né? Não foi um projeto muito altamente financiado, mas ele acontece sim, eles refilmaram a Bruxa de Blair, e aí eles rotoscoparam, ou seja, eles desenharam em cima das filmagens live action os personagens do Scooby-Doo. Tem uma perseguição do monstro, igual tem na Bruxa de Blair no final. Tem brincadeiras como, por exemplo, o Salsicha, igual ao plano final do filme, né? E o Scooby-Doo Project é muito legal de assistir. Por que ele conecta, né? Eu tenho 45 segundos e eu vou brilhar agora. A Bruxa de Blair tem uma questão da câmera subjetiva, mas também é uma das primeiras campanhas de marketing digitais bem-sucedida da história, né? É uma campanha que é transmídia, ou seja, né, são de várias mídias diferentes e plataformas diferentes. A Bruxa de Blair, ela acredita e ela promove a ideia de que ela é real. Eles criam páginas na internet falando que os jovens estão desaparecidos, isso cria um bafafá, a ideia de que a fita realmente desapareceu, o que é meio engraçado, porque se ela tivesse desaparecido, né, seria meio sádico da parte da polícia liberar ela e distribuir, vender os direitos de distribuição internacional dela, mas enfim, eu acho que isso conecta muito no sentido de conspiração.
porque a Bruxa de Blair fomenta a primeira teoria da conspiração, né, em termos de filmes e divulgação e marketing. Em seguida, o Scooby-Doo Project aparece lá. E, cara, eu tenho certeza que não foi o Scooby-Doo que cometeu o 11 de setembro. Obrigado.